O Brasil fechou 2015 com a pior crise econômica dos últimos 20 anos. A economia brasileira teve uma queda de 3,8% no ano passado. É a maior recessão em 25 anos. E é claro que muitos fatores contribuíram para este cenário, como a instabilidade política. A inflação, pressionada pela alta do dólar, extrapolou níveis projetados pelo governo e ficou acima dos 10%. O desemprego, um dos lados mais cruéis da crise e que atinge diretamente as pessoas, não dá trégua. O mercado, acompanhando a economia, recuou e precisou diminuir os investimentos. A economia brasileira registrou mais um trimestre de recuo. O PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, teve queda de 0,6%. Se tudo isso não bastasse, as empresas sofreram esse grande baque. A imagem é de entristecer. 4 meses atrás, antes de falir, o que hoje é uma empresa fantasma, era uma das maiores fábricas de eletrodomésticos do país. Principalmente aquelas que precisaram de capital de giro ou investimento para novos projetos, já que os bancos reduziram as linhas de crédito e aumentaram as taxas de juros. O resultado disso não poderia ser outro: cerca de 12 milhões de desempregados no país. Nós, aqui do conglomerado financeiro Barigüi, não poderíamos ficar de braços cruzados diante de uma situação tão alarmante. Foi por isso que nós resolvemos compartilhar nossa experiência em análise de crédito de pequenos e médios empresários e criamos o Amigo PME, um projeto de educação financeira em parceria com a FAI, onde a gente disponibiliza conteúdo 100% online e gratuito. E tem como objetivo instruir os empresários a aperfeiçoarem suas empresas e a fazê-los enfrentar essa crise no dia a dia de forma mais amena, para que não sofram um impacto tão grande. Com essa situação do país, empreender passa a ser um caminho quase que natural para uma grande parcela da população. Empresas fortes geram mais empregos, empregos estáveis reduzem a pobreza e impulsionam a economia. Estimular a cultura empreendedora é provocar grande impacto social. E o empreendedor é fundamental para isso. Todos eles são sonhadores, mas para ter sucesso é necessário ir além. É preciso entender seu segmento, planejar bem o seu negócio e agir com coragem para enfrentar todos os desafios. Entender bem os custos fixos, se as entradas são suficientes, organizar o fluxo de caixa, garantir que haja capital de giro, procurar as melhores opções disponíveis para contratar crédito, entender a rentabilidade, aprender a jamais misturar as contas da empresa com crédito pessoal. Empreender é complexo e preparo é fundamental. Pequenos ajustes na gestão financeira podem trazer grande impacto no resultado da empresa. Além disso, evitam alguns problemas que são observados na maioria dos empreendedores no dia a dia, como falta de capacitação, desorganização financeira, atuação na informalidade, começar sem um planejamento ou plano de negócios. O bom disso tudo é que existem iniciativas que ajudam a preparar melhor o empreendedor para enfrentar estes desafios. Por exemplo, você sabia que é possível criar valor para um produto e entender melhor o negócio e o mercado de atuação? Criar valor para o cliente significa tornar uma experiência de consumo, por mais simples que ela possa ser, em algo único. Dessa forma, a empresa aumenta as chances de despertar o interesse de novos consumidores e prolonga o relacionamento com os clientes atuais. Só lembrando que uma experiência de consumo vai muito além do momento em que o consumidor entrega o dinheiro e recebe o produto ou serviço. Ela se inicia no momento em que o cliente identifica a necessidade de consumir um produto ou serviço e pode perdurar para além da utilização desse produto ou serviço. Quem usou muito bem essas dicas foi a agência Par Ideal. Essa agência de namoro, com mais de 22 anos e atualmente com 4 funcionários, domina o mercado local. Seus clientes sempre ficam satisfeitos e há muita discrição. A Par Ideal é uma empresa voltada às pessoas que estão em busca de uma relação conjugal estável. Sua divulgação é através de rádio, Google Ads e Facebook.
E, em geral, durante o mês, realizam cerca de 70 atendimentos, com uns 20 se convertendo em inscrições. Seu maior problema é entender e saber como crescer em um mercado tão específico. Para solucionar esse problema, desenvolvemos uma análise SWOT, que nos possibilita observar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do negócio, buscando sempre gerar mais valor e abranger o tamanho do público alcançado. Fazer parte desse projeto foi uma satisfação muito grande, porque eu nunca tinha estudado realmente a parte financeira. Eu estou aprendendo muito, eu acho que todo empreendedor tem muito o que aprender, principalmente com o pessoal qualificado. E hoje em dia, nessa fase de recessão, que a maioria das empresas estão fechando as portas, nós temos que trabalhar, se atualizar, para estarmos com as portas bem abertas e crescermos. Viu só? Existe uma solução para cada tipo de empresa. Em alguns casos, um fator que deve ser levado em conta é o posicionamento. Consumidores recomendam serviços de qualidade e fogem de serviços ruins. A demanda por produtos ou serviços de sua empresa ocorre por conta de uma necessidade ou um desejo do consumidor? Se a atitude do consumidor for movida por uma necessidade, sua empresa terá demanda de clientes buscando seus produtos ou serviços diretamente no ponto de venda. Por exemplo, alimentos da cesta básica. Mesmo assim, produtos ou serviços que atendem necessidades não se vendem sozinhos, apenas por estarem ali disponíveis. Afinal de contas, a concorrência está cheia de produtos similares. O consumidor frequentemente optará pela empresa que oferecer atributos ou conveniências que melhor atendem suas necessidades em um determinado momento. Se a oferta de sua empresa for movida por um desejo do consumidor, você terá de fazer um trabalho de marketing mais intensivo para atraí-los. Um exemplo é o comércio de joias. É pouco provável que o consumidor acorde com vontade de comprar uma joia, mas algum tipo de campanha pode despertar nesse consumidor um forte desejo por adquirir o produto. Para entender melhor este conteúdo, vamos ver o caso que tivemos na La Fiori Atelier. A empresa fabrica forminhas para doces finos. É um produto muito delicado e premium, possuindo um alto valor agregado e poucos concorrentes com o mesmo nível de qualidade. Tudo isso começou como um hobby para a Francelice há mais de 10 anos atrás, e há 3 anos a empresa foi formalizada. A fábrica fica em uma comunidade e todos os processos são capacitados e realizados por pessoas de lá. Quando a semente foi plantada pelo Centro Social, o Centro Social acabou saindo e acabou ficando apenas a La Fiori Atelier, que hoje ela emprega pessoas diretas e pessoas indiretas. A divulgação é feita basicamente pelo Facebook e Instagram e pelo seu site que está no ar. Devido à crise, Francelice teve que simplificar o produto. Os mais sofisticados não eram rentáveis. Começou atendendo uma pequena demanda de noivas e hoje ela vende basicamente para doceiras e cerimoniais que são clientes fiéis dela. Este ano, ela começou a focar suas vendas para o atacado, lojas de embalagens e lojas de locações de peças e decorações de eventos. Não tem intenção em vender no varejo e a clientes finais. Mas será que focar em lojas de embalagens é um bom negócio? Para responder essa pergunta, o Amigo PME desenvolveu uma análise de mercado e entrevistou clientes para definir a melhor estratégia e qual o melhor posicionamento para a empresa conquistar maior lucratividade. A La Fiori foi crescendo e a gente foi mudando o perfil do cliente. Hoje nós atendemos mais as doceiras, né? E agora a gente está entrando com uma linha atacado, que nós estamos vendendo diretamente para lojistas. Então foi todo esse processo que a gente teve que fazer esse ano, até com um amigo PME também, que nos ajudou a fazer essa planilha, esse trabalho de pesquisa, para poder a gente ter a certeza que realmente a gente estava no caminho certo. Então hoje a empresa cresceu, ela saiu do varejo e fomos para o atacado. Interessante como se posicionar corretamente no mercado pode fazer tanta diferença. Mas tão importante quanto isso é saber administrar o fluxo de caixa, as finanças pessoais e as necessidades da empresa. E hoje eu mostrarei para você um pouco sobre a importância da gestão operacional financeira de sua empresa. Para que qualquer empresa consiga crescer de forma sustentável, uma boa gestão financeira é essencial. Afinal de contas, você estará cuidando dos recursos que irão financiar o seu negócio. O capital pode vir de uma fonte interna, é o que chamamos de capital próprio, de um investidor externo ou de empréstimos bancários,
É o que chamamos de capital de terceiros. Seja qual for a origem, é fundamental controlar as entradas e saídas do dinheiro e a forma que ele é aplicado. Esta não é uma tarefa simples, mas existem algumas ferramentas de gestão financeira que podem ajudar você no seu negócio. Uma delas é o fluxo de caixa. Mas qual a importância do fluxo de caixa para a empresa e como ele pode contribuir para o sucesso do negócio? Além de auxiliar o controle financeiro do seu negócio, é possível acompanhar toda a movimentação de recursos financeiros e projetar o saldo de caixa através das entradas e saídas de dinheiro. Com o fluxo de caixa, você pode evitar pagamentos em datas com saldo insuficiente, manter saldo de caixa adequado às necessidades operacionais, identificar datas onde ocorrerão excedentes de caixa, facilitar a seleção de captação de recursos, renegociar dívidas vencidas, e o fluxo de caixa também é uma importante ferramenta para a tomada de decisões. E sabe o que este conteúdo me lembra? Novamente, o ateliê da La Fiore. Mais uma vez aqui foi identificado principalmente na área de fechamento do mês. O fluxo de caixa não é organizado e não existe um acompanhamento para as contas que entram e que saem. Como então se programar financeiramente? Para ajudar Francelice nessa tarefa, formamos o fluxo de caixa e organizamos as contas. Assim é possível acompanhar o processo financeiro da empresa e auxiliar nas tomadas de decisões. Eu trabalhava com arquitetura antigamente, né? Então, quando eu fiz essa transformação, né, de ser arquiteta para ser empreendedora, foi uma fase bem complicada, porque assim, eu não tinha todo esse conhecimento de entrada e saída, de fluxo de caixa e tudo mais. Então, para mim, foi um pouco mais complicado. No começo, eu mexia um pouco tudo que era da minha conta pessoal para a conta da empresa. Então, assim, eu tive que aprender também, o amigo PME me ajudou nisso também, a saber separar, né, o que é a minha entrada, o que é a entrada da empresa, para poder fazer esse crescimento também, né? Quando o negócio é o dinheiro, tem que ter muita atenção. São muitas contas para pagar, impostos. Falando nisso, esse tema é um capítulo à parte para nós. Mostrarei para você a contabilidade como ferramenta de gestão financeira e tributária. Quem quer ter maiores chances de sucesso e gerir de forma eficaz o negócio, necessita utilizar as informações contábeis. Para isso, saber o volume dos ativos efetuados e conhecer a estrutura do passivo é fundamental. O relatório que possibilitará esta visão financeira do patrimônio é o balanço patrimonial, que representa a estrutura da empresa e é composto por bens, direitos e obrigações. Para que você possa entender melhor, temos aqui a estrutura padrão de um balanço patrimonial. Na esquerda estão os ativos, onde estão relacionados os bens e direitos. São os investimentos efetuados com o objetivo de geração de receita e lucro. Na direita estão os passivos, que mostram as dívidas que a empresa tem com os seus financiadores, como bancos, fornecedores, funcionários, entre outros. Já o patrimônio líquido contempla os recursos que os sócios investem no negócio, começando pelo capital social e a acumulação de lucros. Observe que o ativo gera lucro e o passivo é a fonte dos recursos. Se você fizer tudo certinho no balanço, conseguirá identificar alguns aspectos do seu negócio. Sabe quem precisou de uma ajudinha nessa área? O Carlos, da Evidência Administradora de Condomínios. A empresa já tem 22 anos de mercado e o atendimento e a qualidade são os grandes diferenciais. O problema é que ele não conseguia analisar de maneira mais assertiva a sua contabilidade para tomar as melhores decisões para a empresa. Para que isso não aconteça e melhorar a saúde financeira, o amigo PME calculou índices de liquidez que permitiram que a empresa tomasse melhores decisões e se programasse para pagar menos juros. Para nós foi um privilégio poder participar desse programa do Amigo PME. Tive a oportunidade de participar de praticamente todos os workshops e reuniões. Foi muito oportuno para nós no momento que a gente está vivendo de reestruturação da empresa. Quando se tem um negócio, é primordial ter o controle de tudo, inclusive dos custos e margens. Isso é muito legal, pois quanto maior o controle que a pessoa tiver, maiores são as chances de ter melhores resultados. Mostrarei para você como o controle de custos e margens pode auxiliar na geração de lucro do teu negócio. Avaliar o resultado gerado pelo negócio é fundamental para a saúde da sua empresa. E o demonstrativo de resultados ajuda você nessa tarefa.
Como ele tem uma estrutura própria e pode ser adaptado de acordo com a sua necessidade, mostrarei uma estrutura padrão. Primeiramente, temos a receita bruta, que representa os valores recebidos dos clientes, referente a vendas de produtos e serviços. Dela deve ser descontado os valores referente a impostos aplicados sobre a receita e recolhido ao Estado. Portanto, o valor efetivamente disponível para a empresa é a receita líquida. Quando descontamos da receita líquida os custos referentes a produtos e mercadorias vendidas ou serviços prestados, temos o lucro bruto da empresa. E aqui você tem a primeira margem de lucro. Deste lucro bruto, você deve deduzir as despesas operacionais, ou seja, aquelas necessárias a executar as atividades de obtenção de receita e estrutura administrativa. Desta forma, você obtém a sua segunda margem, a operacional, que demonstra a lucratividade da sua atividade. Após a margem operacional, entramos com os gastos não operacionais, onde o principal é o resultado das despesas financeiras. Temos então o lucro antes dos impostos sobre o lucro, imposto de renda e contribuição social. Vale ressaltar que as empresas no regime do Simples Nacional ou no lucro presumido, toda a tributação é calculada sobre a receita. Para fechar, temos o lucro líquido, disponível aos sócios para remunerar seu investimento, e ele pode ser distribuído ou reinvestido no negócio. Veja, por exemplo, o caso da Evidência Administradora de Condomínios. O Carlos sempre mostrou grande interesse em se aperfeiçoar mais, participando de todos os encontros e assistindo todas as aulas do Amigo PME. Inclusive, a empresa dele faz o fluxo de caixa de acordo com o que foi aprendido nas aulas passadas. E o acesso hoje à informação, muitas vezes, dependendo, você tem que contratar uma consultoria, é muito caro. Então, esse acesso que o programa possibilita, um acesso gratuito, uma assessoria com pessoas de gabarito, né? Professores da FAI, ele realmente nos ajudou bastante. Nós estamos reestruturando a empresa, implantando os controles gerenciais, demonstrativo de resultado, fluxo de caixa. Isso está sendo muito bom para o nosso dia a dia e faz com que a gente enxergue e consiga gerenciar a empresa de uma forma muito mais focada, visando nossos resultados. Mas qual é a real situação financeira da empresa e qual o próximo passo que eles devem tomar? O Amigo PME calculou, com base nos DRE da empresa, as margens para controlar melhor os custos e investimentos. Com isso, ficou mais fácil a tomada de decisões. O programa Amigo PME nos ajudou na implantação do controle de caixa, do fluxo de caixa, né, contribuindo para o controle financeiro da empresa, né. Palestras que nós assistimos, os workshops, nós implementamos, né, o fluxo de caixa, os demonstrativos financeiros na empresa, ajudou nas nossas tomadas de decisões e a gente pôde ter uma visão mais ampla assim, da saúde financeira da empresa. E você sabe que, se tratando da empresa, a tomada de decisões nunca é uma tarefa fácil. Há muita coisa em jogo, é por isso que um amigo sempre é bem-vindo, nem que seja para ajudar na hora de organizar e entender aspectos tão específicos como os canais de distribuição e comunicação. Nesta aula, eu falarei sobre canais de distribuição e comunicação, também conhecidos como praça e promoção. Canais de distribuição correspondem a todos os meios pelos quais uma empresa disponibiliza produtos ou serviços ao seu público-alvo. Por exemplo, há pouco tempo, a maior parte dos consumidores preferia comprar produtos em lojas físicas. Visualizar pessoalmente, tocar o produto, contar com o apoio de um vendedor era fundamental ao processo. Mais recentemente, os consumidores atarefados, sem tempo ou simplesmente sem o desejo da repetição dessa experiência pessoal, elegeram o e-commerce como uma alternativa à aquisição de produtos e serviços de toda a espécie. Se antes eu ia até uma loja para comprar um par de sapatos, hoje os sapatos que eu quiser vêm até a minha casa apenas em alguns cliques. Isso significa que a loja física não vale mais a pena e não atrai mais os meus consumidores? Claro que não. Apenas quer dizer que o padrão de compra dos consumidores mudou e alguns clientes desejam comprar de modo diferente de outros.
Se essa quantidade de clientes que demandam a aquisição de produtos ou serviços por um canal diferente daquele que você utiliza for substancial, avalie atentamente esta possibilidade. Outro fator muito importante para o seu negócio são os canais de comunicação, que se referem ao modo como uma empresa promove, mostra ou divulga seus produtos e serviços. Em um dia qualquer, talvez você não esteja necessariamente pensando em consumir algo, mas ao visualizar um comercial na TV, ouvir uma propaganda no rádio, receber um folder na rua, visitar um site na internet, se sinta motivado a consumir determinado produto ou serviço. Pode-se entender então que os canais de comunicação transmitem a seu público-alvo diferentes tipos de mensagem. Quem ficou craque nesse assunto é a Escola Técnica Profissional. Essa escola voltada para profissionais que trabalham com instalação de sistemas de ar-condicionado tem cursos reconhecidos pelo MEC, cursos técnicos e cursos livres. A empresa está bem estabilizada e estruturada no mercado, inclusive com clientes fiéis. O problema é que a empresa quer se comunicar melhor com o cliente, mas não possui uma comunicação unificada. Para que todos os veículos conversem e a comunicação seja mais direcionada, o Amigo PME desenvolveu um plano de marketing, apresentando soluções para que a escola seja vista como uma empresa de excelência. Uma coisa importante que a gente precisa conscientizar no Brasil é que as pequenas e microempresas são as maiores empregadoras, as que pagam mais impostos e que tem aquela proximidade entre o proprietário da empresa e os colaboradores, né? E a gente, hoje em dia, os canais de comunicação são algo muito importante. E uma coisa também que às vezes a gente fica cercado no dia a dia e não tem uma visão de fora. Uma visão de fora é muito importante e a ferramenta do Amigo PME foi muito importante para nós, porque ela ajudou a ter uma visão que a gente não tinha. A gente, através da assessoria do Amigo PME, a gente pôde intensificar, a gente criou um canal de YouTube que a gente não tinha antes e, além disso, também nos ajudou a modernizar a nossa página da internet. Eu até vejo assim, muita pequena microempresa, parece que a página da internet passa ano é a mesma página, né? A pessoa, você tem que usar uma página da internet, pensando que fosse uma coisa de pouca importância. E a gente aprendeu com o Amigo PME que isso é algo muito importante, a imagem direta da empresa. É muito importante. Então a gente contratou uma empresa especializada para modernizar a nossa página na internet, modernizar o nosso Facebook, os canais de comunicação. A gente teve no Facebook uma publicação nossa que teve quase 60 mil visualizações. Então, a gente aprendeu a trabalhar com ferramentas que vão nos ajudar a, digamos, como diz o Arquimedes, me dê uma alavanca que eu movo o mundo. Essa alavanca foi o apoio do Amigo PME para a nossa empresa. Então, a gente é muito grato por esse apoio que a gente teve e vai ajudar bastante a nossa empresa a procurar voos mais altos. Tudo isso ajuda a controlar a saúde do negócio. Falando em saúde, temos um caso bem interessante para ajudar a mostrar um pouco da importância do ciclo operacional da empresa. Mostrarei para você um pouco sobre o ciclo operacional, relacionado aos prazos médios das principais contas patrimoniais e a necessidade de capital de giro. O prazo médio das contas patrimoniais demonstra quanto tempo demora para aquele item se renovar. É um indicador de grande importância quando falamos da gestão financeira, pois afetará a estrutura patrimonial, ativos e passivos. Por exemplo, vamos avaliar o prazo médio de estocagem. Para o cálculo deste indicador em número de dias, devemos realizar a seguinte conta. Vale observar que o saldo de estoque é obtido no balanço. É o saldo de uma data específica. Já o custo do produto vendido é um valor acumulado, que está na demonstração de resultados. Caso esse valor seja anual, devemos multiplicar o resultado da divisão por 360. O multiplicador deve ser ajustado ao período de acumulação. Por exemplo, mensal multiplicado por 30, semestral multiplicado por 180 e assim por diante. Imagine que seu resultado nesse indicador foi de 60 dias. Significa que a partir do momento da aquisição de materiais até o momento da venda,
Os itens adquiridos ficam, em média, no estoque 60 dias. O outro indicador importante é o prazo médio de recebimento de vendas. Ele é decorrente das políticas comerciais praticadas pela empresa, com relação ao prazo concedido aos clientes e das características do segmento de atuação. Para o cálculo desse indicador, em número de dias, devemos realizar a seguinte conta. O saldo das contas a receber de clientes é obtido no balanço e a receita de vendas na demonstração de resultados. Controlar tudo que entra e sai da empresa é essencial, por exemplo, a nutrição perfeita. Essa loja de suplementação, com uma grande gama de produtos, já está há 4 anos no mercado e faz sua divulgação basicamente pelo Facebook, além de parcerias com atletas, personal trainers e academias. A ideia surgiu há mais ou menos 4 anos atrás, quando eu vi uma oportunidade de mercado onde cresce bastante o nicho de vida saudável, o pessoal treinando, o pessoal se alimentando bem. Então a parte de suplementação é uma parte que eu vi uma oportunidade para poder atender esse público. O maior problema aqui é que não é feito nenhum controle formal de entradas e saídas, e os prazos de recebimento e pagamento não conversam adequadamente. Além disso, a falta de capital de giro impossibilita que as vendas aumentem, pois não consegue comprar com escala suficiente para poder baixar o preço e deixá-lo mais competitivo. É por isso que o Amigo PME fez uma análise do ciclo operacional de cada produto da loja, para adequar as compras e recebimentos. A partir disso, foi possível analisar a necessidade de capital de giro e fazer com que a empresa trabalhasse de forma mais rentável, com juros baixos e melhores prazos. Quando surgiu o convite do Amigo PME, foi bem importante porque ali eu tive já tinha um pouco mais de conhecimento, só que eu me aprofundei nessa parte de planilha, de entrada e saída de custos. E assim, todo empreendedor precisa ter essa parte para você ter um controle maior. Que você consegue projetar 3, 6 meses, 1 ano, de o que vai entrar, o que vai sair, o que você tem que ajustar as contas para você poder fazer uma projeção, enfim, bem realmente isso, para você saber onde você pode investir a longo prazo ou a curto prazo também. Então, senão você fica só apagando incêndio, né? Se você não tiver esse planejamento, você capta aqui, apaga ali, então você fica você não tem esse fôlego financeiro. E foi muito importante as reuniões que eu tive no Amigo PME, os ciclos, né, que envolve todo o processo. A gente conseguiu trabalhar bem isso, ajustar tudo isso, e eu acho que é um passo importante para o empreendedor. E foi super valorizado para mim, foi super de bom grado. Um bom amigo sempre é bem-vindo, não é mesmo? Principalmente quando precisamos de dinheiro para que tudo funcione da melhor forma. E hoje eu mostrarei para você um pouco sobre o retorno do capital investido e a negociação adequada de crédito. As empresas precisam de caixa para financiar novos investimentos em ativos fixos e capital de giro. Para algumas empresas, esse financiamento é realizado com fundos oriundos da própria operação. Porém, quando o caixa gerado internamente não é suficiente para manter os ativos existentes e financiar as novas oportunidades do mercado, a empresa precisa buscar outras alternativas adicionais. Nesse momento, ela pode recorrer aos sócios ou buscar financiamento junto ao mercado. Independente da origem de capital, existe o custo, que é a taxa de retorno exigido por credores e investidores. O capital de terceiros refere-se aos empréstimos e financiamentos obtidos pela empresa e que oneram o lucro devido à incidência dos juros cobrados pelos credores, normalmente bancos e instituições financeiras. Já o capital próprio é o dinheiro investido pelo sócio e o seu custo é o retorno desejado pelo investidor para aplicar o seu dinheiro na empresa. Essa remuneração é definida pelo mercado e não pelos empresários. Portanto, é necessário conhecer muito bem o setor onde você está atuando, para que você possa adotar uma taxa condizente com a sua área de operação. O ideal é que a empresa busque uma composição ótima de financiamentos, mesclando a utilização do capital próprio e do capital de terceiros. Veja o caso da Flor de Lis Produtos Personalizados. Elaine e Wellington, os 2 proprietários, tinham o sonho de ter uma empresa. Para realizar esse sonho, contaram com a ajuda do conglomerado financeiro Barigui,
que conseguiu o crédito para o casal abrir a empresa. Com esse dinheiro que foi emprestado, o amigo PME conseguiu calcular quantos juros a empresa economizou em relação a outros tipos de créditos. Foram R$ 31.276,78 de diferença. Esse valor mostra o quanto é essencial pensar em cada conta na hora de empreender. Todos esses problemas que abordamos aqui são comuns para milhões de micro e pequenos empresários no Brasil. O que não precisa ser comum é ter que enfrentar isso sozinho. Exemplos como o do Carlos, da Francelice, mostram que muito mais do que inspiração e coragem para criar um negócio, é preciso determinação, planejamento, organização, controle, conhecimento e um bom amigo para que os desafios do dia a dia sejam superados e que o negócio tenha cada vez mais sucesso.